E aí, Coquinho, pode fazer aquele sobe-som, pode trazer aquele sobe-som, se você quiser, para homenagear o campeão carioca, porque o Flamengo vence o Fluminense e é o campeão carioca de 2025, tá? O Flamengo venceu o primeiro jogo jogando melhor, empatou o segundo jogo jogando bem melhor e prejudicado pela arbitragem, e o Flamengo merecidamente é o campeão carioca. Tem que chamar atenção para o Felipe Luiz, 24 jogos de invencibilidade. 24 jogos de invencibilidade tem o Felipe Luiz. Tem que chamar atenção para o Léo Ortiz, que hoje é o melhor zagueiro em atividade no Brasil. Tem que chamar atenção para o Wesley, que infelizmente vai embora nessa janela, porque já tem várias propostas aí do exterior e que joga muita bola, tem que ser titular da seleção brasileira, na minha opinião. Tem que falar do Gerson e dessa vez tem que falar do Juninho, tá? O Juninho fez sua primeira grande partida pelo Flamengo, tá? Foi num jogo decisivo, ou seja, surpreende que o melhor jogo do Juninho até agora tenha sido num jogo tão complicado, onde ele entrou mudando a partida. Infelizmente, o árbitro não deixou, ele ser decisivo. Porque na bela jogada que ele fez no gol do Plata, que foi um absurdo o gol ser anulado, o Bruno Arleu, comediante, piadista, marcou uma falta ali, com a influência do VAR. Isso é o mais inacreditável. Um lance onde o árbitro não marcou, não foi nada, e aí tinha algum cidadão dentro do VAR, que graças a Deus eu nem sei quem era, para marcar esse lance. Essa falta, gente, é uma piada, é uma afronta ao futebol. Olha, ele é puxado pelo Inácio, o jogador do Fluminense. Ele é puxado. E aí marcam a falta do Juninho como se ele tivesse agarrado a perna. Essa imagem ficou meio ruim, Guilherme. Bota de novo, E fica repetindo a primeira, tá? Fica repetindo a primeira imagem, porque mostra que ele cai, aí, ó. Ele cai com o braço baixo, ele não agarra a perna do cara. Ele não agarra a perna do adversário. Volta esse aí, volta. Eu quero que volte e pare quando ele vai cair. Vai, continua, ele é puxado. Aí. Olha como o braço dele tá. Essa imagem parada, ela mostra tudo. Ela mostra como a arbitragem do futebol brasileiro é fajuta e patética, gente. Olha o braço do Juninho como tá. O braço dele tá pra baixo, ele precisa de apoio. Ou eles querem que ele caia dando um mortal. É ridícula essa falta que o VAR chamou. Mas antes da gente falar dessa polêmica, que a gente colocou aí na imagem, tem que falar do Felipe Luiz, Fábio Piperno. Você não estava ontem aqui, Então, até para você falar um pouco do trabalho desse cara. É um Flamengo que joga bem, é um Flamengo que toca a bola, é um Flamengo que finaliza, é um Flamengo que diverte o torcedor. Porque num bando de jogo fajuto que a gente tem hoje em dia no Brasil, e que muitos torcedores, graças a Deus eu não sou esse tipo de torcedor, quando aquele time fajuto do Tite no Flamengo ganhava jogo sem jogar nada, ficavam, o que interessa é o resultado, deu no que deu. Aposta de trabalho, que quase foi eliminado pelo Palestinos na primeira fase, foi eliminado pelo fraco Peñarol no mata-mata e tirou a possibilidade. Se fosse o Felipe Luiz, o treinador do Flamengo, eu tenho certeza que pelo menos na final o Flamengo chegava. Com esse jogo que o Felipe Luiz joga, com aquele grupo ridículo que o Flamengo pegou pela frente, pelo menos até o Botafogo, pronto, semifinal. Até a semifinal chegava e chegava bem, só que o Botafogo também estava com um grande time. Aí ia ser de igual para igual. Agora, eu gosto de ver time jogar bem. Eu acho que o torcedor que fala, o que interessa é o resultado, que se dane, ele não gosta de se divertir com o futebol. Ele gosta só de ganhar. Agora, é bom demais ver esse Flamengo jogar, Piperno. O Flamengo cria chance o tempo inteiro. Ontem o Plata perdeu o gol cara a cara. Luiz Araújo perdeu o gol cara a cara. Fábio fez importantes defesas. E o Fluminense não fez nada. Até isso, Piperno, foi assustador. Um time que precisava ganhar, que estava com a desvantagem e que não jogou futebol. Só o Flamengo buscou o gol ontem, Piperno. Mereceu muito a vitória que o Bruno Arleu tirou do Flamengo.
mas é claro que mereceu muito a vitória, o título. O árbitro é ruim. Eu disse aqui na semana passada sobre o Campeonato Paulista e vale para o Rio de Janeiro também, que eu não escalaria nenhum árbitro brasileiro nessas decisões. Até fazendo justiça, ontem o Klaus trabalhou bem, mas eu não teria escalado. E vale isso para o Rio de Janeiro também. Agora, a falta foi patética, concordo contigo. E aí, Pilhado, esse é o tipo do lance que me faz defender ainda mais a posição que eu tenho sobre a equipe de Aspones lá do VAR. Se tem 500 caras lá que não entendem nada de jogo de bola, alguns estão lá para editar vídeo e tal, né? Mas esses caras têm poder de interferir no resultado de uma final de campeonato. Então, eu escalaria, também teria uma equipe de ex-jogadores de futebol. Esse é o tipo do lance que, se o ex-jogador está lá e o Aspone manda chamar o árbitro, pede para o árbitro revisar, o ex-jogador fala: meu filho, pera lá, isso não é falta, né? Isso é malandragem de jogo e tal, né? Ou sabe, o cara que tem a malícia do jogo. Eu sei que outro dia eu falei isso, um monte de idiota fala: tá vendo só, então vai chamar fulano, A, B, C e tal, falando de jogadores que são muito identificados com determinados clubes. Não estou dizendo que seja esse o perfil do jogador, mas em compensação, tem muito ex-jogador que gosta, estou diante de um aqui. Enfim, o Vamp é corintiano, mas se o Vamp tivesse... Ele assiste jogo de todo mundo. E muitas vezes ele é o primeiro a falar que isso não foi nada, porque, sabe, enfim, o jogador está em campo, tem lá a malandragem dele. Então, alguém assim com esse perfil que fala: escuta, Aspone, não foi nada, você não vai poder marcar isso. Sobre o Felipe Luiz, eu acho que é claro que começou muito bem, está muito bem, o Flamengo melhorou muito, está jogando muito melhor. Agora a gente vai ter o batismo de fogo, a gente vai ter Brasileiro e Libertadores. Então acho que agora começa, de fato, a temporada dos grandes testes. Porque o que aconteceu até aqui, é óbvio que o Flamengo melhorou muito com ele mostra muita qualidade, isso é ótimo para a renovação necessária que o Brasil precisa em relação aos técnicos, e também em relação há muita crítica que é feita sobre o jogo de futebol. Você falou do Wesley, e é verdade, para mim o Wesley é o melhor lateral direito do futebol do país. Se a gente volta um ano atrás, o que não faltava era crítica a esse rapaz em muitos programas esportivos, e quando a Atalanta fez a proposta para levar o Wesley embora, eu vi gente falando: nossa, eu acompanho até o aeroporto, o Flamengo tem que estender um tapete vermelho, já pensou? 15 milhões de euros pelo Wesley, vai ser o melhor negócio do mundo. Sim. Alerta aqui de quem é sujeito homem para assumir. Eu falei. Não falei que levava para o aeroporto, não, mas eu falei: cara, é muito bom vender o Wesley por 15 milhões de euros. Eu nem me lembrava que você estava nesse grupo. Mas eu falei, o Mauro César falou aqui também, porque realmente era um valor alto para um cara que ainda não era o baita lateral que é hoje. E aí é o que eu falo, é o treinador. Você bota aquele trabalho de bosta do Tite, o cara não vai jogar. Aí tu bota o Felipe Luiz, que desperta o cara pra jogar o futebol dele, ele joga. Pra tu ver como um treinador destrói a carreira de um jogador. Então, mas essa diferença do bom treinador para aquele que só faz o óbvio. O treinador tem que identificar a qualidade do jogador. No bloco anterior, eu elogiei o velho Abel, porque ele melhorou o Rony, o Veiga, o Zé Rafael. Então, o treinador tem que ver isso. Agora, você vê, por exemplo, o Juninho, que chegou outro dia. O rapaz já estava sendo criticado por um monte de gente aí, né? Enfim, só faltava falar que ele era o novo Val Baiano. Pô, ele chegou outro dia. O Cebolinha, quando chegou ao Flamengo, ele ficou quase um ano para embalar, porque o time estava instável, o time estava muito desorganizado. Então, às vezes acontece isso, o jogador, às vezes ele demora mais para se adaptar do que o outro. Agora, é mau jogador? Eu acho que ontem ele mostrou que ele tem condição de jogar. É isso. E joga muita bola. Mas isso mostra, e aí, Vamp, eu quero te colocar na conversa também, o quanto um treinador ele faz a diferença, Vamp, porque, me desculpa, eu sei que eu persigo o Tite porque eu acho ele muito ruim pra babação que tem nele na imprensa. Então, realmente, eu sempre fui um crítico do Tite, desde a época de seleção, quando me xingavam, que eu criticava, eu nunca gostei. Gostei do trabalho dele no Corinthians, porque realmente, ele fez o Corinthians ser campeão de tudo, tem que ser elogiado. Agora,
Olha isso, a gente está falando de 2 jogadores que estão na seleção brasileira, que merecem, na minha opinião, serem titulares da seleção brasileira e que o Tite deixava no banco. Esses caras mal jogavam com o Tite. O Wesley ficava no banco pro Varela e o Léo Ortiz ficava no banco pro Fabrício Bruno. Aí chega o Felipe Luiz, ele já deixa bem claro, inclusive pro Fabrício Bruno, ó, você realmente é um bom zagueiro, mas no meu esquema você não vai ser o titular. Você pode buscar sua vaga, contanto que ele quis ir embora. E o Fabrício Bruno mesmo disse isso. Olha o que joga o Léo Ortiz hoje. Olha o que joga o Wesley hoje. Me desculpa, Vamp, eu vou exagerar, mas só para usar uma expressão. O Flamengo tem um camisa 10 que joga de zagueiro. O cara sai jogando de uma forma, ele rouba a bola, já dominando a bola. É impressionante. Ele rouba a bola dominando a bola, ele rouba a bola já dando um passe, ele rouba a bola já sabendo o que ele vai fazer. O Léo Ortiz está muito à frente dos outros zagueiros. E o Wesley está muito à frente dos outros laterais. Olha como um treinador poderia acabar com a carreira brilhante desses 2 caras. E o outro, olha como esse cara fez esses caras aparecerem. É bizarro, mas isso mostra o quanto o treinador é importante para a carreira de um jogador, Vamp. É isso tudo, né? Vai da questão de cada treinador, né? Cada treinador tem um perfil de atleta que ele gosta. Por exemplo, o Flamengo hoje você tem ali o Wesley, o Léo Ortiz, né? O Alexandre, gerente de seleção, foi convocado agora para o lugar do Danilo. O Pulgar não foi convocado, mas o Gerson tá, o Prata, a Rascaeta, o Varela. Quer dizer, o Flamengo hoje foi o time que mais cedeu jogadores aqui no futebol brasileiro para essa janela de data FIFA para as seleções, né? O Tite até convocou o Léo Ortiz para a seleção brasileira, isso que eu não entendi. Convocou, mandou comprar cara e não botava para jogar no Flamengo, né? Como eu também não entendi. Eu não entendi. O Flamengo, a gente tá falando Flamengo, viu, Tico? Contratou o jogador mais caro da sua história, foi lá e comprou e não botava para jogar também. Isso é má administração. O Felipe Luiz falou pra ele, eu não conto com você tá atrás, que é um menino que foi pro Everton. Sim. Como é o nome dele, Tico? O Alcaraz. Essas coisas não batem, não precisa o treinador gostar ou não. Quando você faz uma operação, Flávio, o jogador mais caro da história do Flamengo, pode ser do Inter, do Grêmio, as instituições Fluminense, Corinthians, por que eu sou o mais caro da história e não me botam pra jogar? Pra que foram me comprar? E ainda deu sorte que recuperou o dinheiro, né? Você viu lá, a imprensa lá, o Mbappé tá chegando, se adaptando, aí o Real Madrid teve uns tropeçozinhos, os caras chegou, o jogador mais caro da história, o Ancelotti comigo, ele vai jogar. É lógico. E é o Real Madrid que não tem pena de ninguém, viu? O Real Madrid chegou lá, não jogou, saca e não tá nem aí. A paciência que tem que ter, né? Agora, assim, a opção de Tite, mas o Tite deu moral, quem deu a primeira convocação pra seleção foi o Tite que deu pro Léo Ortiz. Agora me admirou que ele pediu a contratação dele pro Flamengo e o deixou no banco, né? Não, e quando colocava pra jogar era de volante, sempre. Então sempre. Hoje ele tá convocado, a gente não sabe o que o Dorival vai escalar aí pra quinta-feira, mas já tá fazendo parte da seleção brasileira. Pra mim é um dos jogadores, um dos maiores zagueiros que o Brasil tem mesmo hoje, até contando com os de fora, né? É um grande jogador, mas é aquilo, vai de opção. Você vê que o Pulgar, seleção do Chile, é uma família que vai envelhecendo e vai jogar daqui pro jogo de final de ano. Não renova. O Pulgar é titular do Flamengo e não foi convocado para a seleção chilena. O Carrijo era jogador convocado direto, faz parte da seleção peruana há um tempão. Estava quase um ano sem jogar na seleção peruana. E aí trocou o treinador, agora ele está voltando. Ele foi convocado agora. Então vai entender, né, Tico? Vai das opções. Porque é o Tite, a gente fala do Tite porque é um cara que estuda, via aí, treinador de seleção, olha os jogos, comandou a seleção por 6 anos, mas o Wesley era muito questionado mesmo, aqui por todos. O Wesley, Mateuzinho ou Varela. Eu lembro que aqui em comentários, o Flamengo precisa contratar lateral. Hoje está aí o Wesley sendo titular, convocado para a seleção, e pode valer uma fortuna para o Flamengo no meio do ano aí, depois do Mundial de Clubes. Agora, vamos lá. Números do Felipe Luiz como técnico do Flamengo. 27 jogos, 19 vitórias, 7 empates e 1 derrota.
3 títulos, na minha opinião. Tem 4 para alguns, para mim não. Taça Guanabara é o escambau. Aí eu não considero, não. É Campeonato Carioca, Supercopa e Copa do Brasil. 3 títulos e só uma derrota. É o que tem o Felipe Luiz à frente do Flamengo. Então, para quem gosta de falar, ai, pilhado, mas ele só ganhou um Carioquinha. É burro. Não lembra que ele ganhou do Corinthians 2 jogos na semifinal da Copa do Brasil, sendo um deles com um jogador a menos por 66 minutos em Itaquera, e atropelou o Atlético Mineiro na final. Foram 2 jogos, 2 vitórias, tanto no Maracanã quanto na MRV Arena, ganhando os 2. Ganhou os 2. Aí teve a reta final do Brasileiro também, que só perdeu um jogo. Então, não é só carioquinha, porque quem às vezes não quer reconhecer os méritos ainda do Felipe Luiz é porque ou tá de sacanagem, ou é bairrista, ou não gosta do cara pessoalmente, porque são 27 jogos, 19 vitórias, 7 empates, 1 derrota e 3 títulos. Um deles um título de expressão, que é o da Copa do Brasil. Supercopa foi um atropelo contra o Botafogo, e são jogos jogando bem, gente. É isso que mais me impressiona. É isso que me faz elogiar mais o Felipe Luiz. O aproveitamento atual dele, 80,6%. 24 jogos de invencibilidade, 17 vitórias, 7 empates. Então, é um trabalho, o Fábio Piperno, que a gente tem que tirar o chapéu, para mim, principalmente pelo futebol jogado, para acabar com essa palhaçada. O que importa é ganhar jogando bem ou mal. Impressiona bastante, hein, Piperno? É claro que impressiona. Um começo avassalador, sim, tanto do ponto de vista estatístico como do jogo jogado. O Flamengo melhorou muito. No começo, eu sugeri que os mais empolgados acabassem segurando um pouquinho, né, esse excesso aí de euforia, mas a verdade é que o Felipe Luiz vai dando sim motivos para que os empolgados estejam de fato eufóricos. Mas como eu disse antes, vamos aguardar também Brasileiro e Libertadores para que a gente realmente tenha certeza em relação a isso, mas o começo é muito auspicioso. Flávio. Eu acho que o Felipe Luiz está mostrando serviço, sim. Ele tá fazendo aquilo que eu falei sempre. Para mim, esses torneios, eles são menores. Claro, a Copa do Brasil não, né? A Copa do Brasil é diferente. Mas o futebol que está sendo jogado é que me agrada muito. Esse nível de jogo é aquele nível de jogo que me faz ver o futebol. Eu estou falando ultimamente que se eu fosse começar hoje, se eu fosse jovem hoje, começar a cair, não sei se eu começaria vendo esse nível de futebol. Não sei se eu gostaria de ver isso. Aí aparece um time como o Flamengo, jeito de jogar. Me agrada muito, aí é legal. Aí vale a pena, vira prazeroso. Aquele jogo prazeroso, gostoso de ver. É a maneira como o Flamengo joga. E aí ele obriga o adversário a jogar também. Então é um sintoma muito positivo. Estou muito otimista com o futuro do Felipe Luiz. Eu vou até ler aqui uma declaração do Felipe Luiz, tá? O Felipe Luiz, ele deu uma declaração muito boa, tá? Sobre essa situação do Flamengo, sobre o estilo de jogo do Flamengo. Vou até ver aqui se tá na pauta, senão eu mesmo lembro. Felipe Luiz reforça a prioridade absoluta do Flamengo no Brasileirão, hein? Isso é uma coisa importante, tá? Porque o Flamengo não disputou praticamente o Brasileiro desde 2020, quando ele foi campeão, e o Felipe Luiz diz o seguinte, a gente vai colocar aí na tela: como jogador, sempre tentamos conquistar. Muitas vezes fomos irregulares, tivemos lesões, passamos por altos e baixos. Campeonato longo, muitos jogos, tem um elenco qualificado. Hoje, com vários fora, mantivemos o nível. Eles sabem suas funções. Esse é o caminho. O brasileiro é a prioridade absoluta. É onde o time mais regular conquista. O Palmeiras se reforçou, o Cruzeiro se reforçou. Não adianta só ter os melhores nomes. A regularidade vai dizer se vamos estar no topo. Bom, é o Felipe Luiz dizendo que é a prioridade absoluta, né? O Campeonato Brasileiro. Eu discordo, o Vampeta concorda.
Para mim, prioridade absoluta é Libertadores. Até porque o próximo time aí dos principais vencedores brasileiros vai ser o que vai ter mais títulos de Libertadores. Porque Santos, São Paulo, Grêmio, Palmeiras e Flamengo. Esses 5 têm 3 Libertadores. O próximo a vencer terá 4. Então, para mim, prioridade absoluta tem que ser Libertadores, minha opinião. E eu duvido que o Felipe Luiz vai poupar algum jogador em Libertadores para priorizar brasileiro. Mas sendo Copa do Brasil, eu concordo. Não dá para priorizar a Copa do Brasil a Campeonato Brasileiro, como o Flamengo já fez algumas vezes. Então, o Felipe Luiz deixa clara essa prioridade no Campeonato Brasileiro e ele ainda avisou que esses números deixam claro o quanto é difícil ganhar do Flamengo. Ele falou, nossos números só mostram que é muito difícil ganhar da gente. Foi essa a declaração do Felipe Luiz sobre o seu time, que de acordo com ele, é o melhor elenco do Brasil. Eu acho que o do Palmeiras está ali, pau a pau, mas vai perder o Estevão, que hoje é o seu principal jogador no meio do ano para o Chelsea. Eu quero aproveitar o bom público que a gente está no YouTube, na rádio, para falar do lance polêmico do jogo, né? Porque o Bruno Arleu, o árbitro da partida, ele tem que ser exposto. O Bruno Arleu, ele tem que ser criticado, ele tem que ser execrado. Essa é a verdade. Porque uma baita jogada, para você ver como eu falei aqui que treinador pode prejudicar uma carreira, né? Olha como o árbitro pode prejudicar um jogador. Hoje era para todo mundo estar falando do Juninho, que entrou, fez uma bela jogada pro gol do Flamengo, o cara que veio, que foi descoberto pelo Boto. Mal se fala, porque a porra do gol foi anulado. Foi anulado por um VAR incompetente, foi anulado por um juiz incompetente. Então, olha isso, gente, ele é puxado, o cara sofre a falta e o juiz anula o gol dizendo que ele agarrou a... Olha isso, ó, agora, para aí. Essa imagem é tudo pra mim. Essa imagem mostra que ele não agarra a perna do jogador do Fluminense. O jogador do Fluminense puxa o Juninho cai, e aí ele cai em cima do jogador do Fluminense. Ou quer o quê? Quer que ele seja o Matrix? Quer que ele dê um mortal por cima do jogador do Fluminense? Esses árbitros, eles são muito ruins. Como é que um VAR, Flávio Prado, ele vê essa imagem e ele chama o árbitro? Porque o árbitro não marcou a falta. Foi frouxo, né? Foi frouxo porque voltou atrás também. Não teve personalidade nenhuma. Agora, ele não agarra a perna do jogador do Fluminense. Ele é puxado, ele cai, ele levanta. É uma jogada belíssima, inclusive, porque ele levanta muito rápido. Faz uma bela jogada e aí toda essa jogada do Juninho é anulada por um árbitro de VAR que não sabe as regras do futebol, por um árbitro de campo, Bruno Arleu, que não teve personalidade para bancar sua decisão, e é um árbitro, e é um lance, na minha opinião, Flávio, vergonhoso. Flamengo merecia ter vencido o jogo hoje, ontem. Juninho mereceu ter participado de um gol depois dessa bela jogada, e aí, por causa da arbitragem, o jogo termina 0-0, um resultado sem graça, que pelo menos não tirou o título do Flamengo, porque essa arbitragem fajuta do futebol brasileiro poderia ter tirado o título do Flamengo ainda com uma injustiça como essa, Flávio Prado. Isso aí, Pilhado, é a maior prova do preparo deficiente dos árbitros. Eles são preparados com um jogo de crianças, né? Eu já falei isso aqui algumas vezes. Eles vão apitar mamadeira, chupetinha, criança de 7, 8 anos. E aí é lógico que o jogo é um jogo de criança, é diferente. Você precisa colocar o cara para ele ter malícia no futebol. Isso aí é árbitro criado em condomínio. Sabe aquele negócio do cara que empina pipa no ventilador, né? Que usa lenço de 4 pontos quando faz frio, para não tomar sereno. Surfa em onda artificial. É isso mesmo, surfa em onda artificial. Esses caras assim. Então ele não tem malícia da bola. Você tem que ter malícia de bola. Isso aí é uma jogada. O jogador do Fluminense, ele faz a carga para desequilibrar o jogador do Flamengo, ok, faz parte da malícia do jogo, e comete a falta. E o jogador cai e se segura. Esse é o lance, essa é a jogada, esse é o movimento natural. E aí o Juninho faz uma coisa que normalmente no Brasil não fazem, como ele está jogando no Azerbaijão, né? Ele levanta rápido.
E isso surpreende todo mundo, surpreende inclusive o zagueiro. Ele levanta rápido e segue na jogada. Normalmente o jogador já se atiraria no momento que ele sofreu falta e seria marcada falta para o Flamengo. Então realmente é uma demonstração de falta de entendimento do jogo, essa é a palavra. Eles não conseguem entender o jogo, como é que o jogo flui. A malandragem do jogo, malandragem no menor sentido, o macetezinho do jogo. São caras que não estão acostumados com isso. Provavelmente quando eles eram crianças jamais jogaram futebol. Se jogaram naquela quadrinha com o professorzinho apitando, com um gramado sintético, sabe aquela, tudo bonitinho e tal, passa gelzinho antes do jogo. Jamais jogaram num terrão, jamais, né, chutaram uma bola descalço na rua, nada disso. Então, várzea, né? Nada de várzea. Nada. Esse cara é tudo, sabe, escolinha. Tudo hábito de escolinha. Aí, velho, fica muito difícil. Eles não entendem o futebol. Não teve nenhuma intenção de prejudicar o Flamengo. É mau negócio prejudicar o Flamengo. Juiz sem macete de bola. Não é do ramo. Esse é o ponto. Não, é mau negócio prejudicar o Flamengo, também tu não vai falar isso, né? Porque quando o Flamengo é beneficiado, o Flamengo é sempre beneficiado. Aí quando o Flamengo é prejudicado, é mau negócio coisa nenhuma. É arbitragem ruim do mesmo jeito. O juiz, é o que a gente fala sempre aqui. Todo time é prejudicado. É melhor prejudicar o Volta Redonda do que o Flamengo. Time poderoso tem mais força. Claro. Bom. Time poderoso tem mais força. É mais fácil você, porque eles são ruins, então eles não fazem. O que eu quero dizer é que eles não são. Quando ele faz isso, ele mostra que ele é incompetente. Porque ninguém vai querer prejudicar previamente o Flamengo. É mau negócio prejudicar time poderoso. Flamengo, o Palmeiras. Esses times hoje têm um poder muito grande. Então você prejudicar um time desse é complicado. Prejudicar o Boca. São os times que, né? O River, o cara pensa 10 vezes antes de prejudicar um time desse. Então, a representatividade é muito grande. Então, não é... Se fosse para ele escolher alguém, se ele tivesse por mal, de sacanagem, não. Ele não sabe, não conhece a regra, não conhece o macete, a dinâmica do jogo. Esse é o ponto. É muito louco, né? Porque a gente, né, Vamp, cai por água abaixo esse negócio. Tem time que é beneficiado, tem time que não é. A arbitragem é ruim mesmo. Agora, o que eu fico louco eu já descobri que o Flávio Prado fez curso de arbitragem, o Mauro Betting. Coloca o Flávio Prado. Pelo amor de Deus, mesmo um pouquinho acima do peso, o Flávio Prado ainda deve apitar melhor que todos esses caras. Pelo amor de Deus, Flávio Prado, vai lá, dá uma caminhadinha, fica pitando, porque não dá, é o que o Piperno fala. Esses árbitros, eles têm que ser afastados do futebol por um grande tempo por esses erros absurdos. Erro absurdo, pelo menos 3 meses fora. Porque aí as pessoas falam assim, não, mas não tem quem colocar, falta no quadro de arbitragem, contrata de fora. O Piperno já deu essa ideia. Contrata da Europa, contrata da Argentina, contrata do Uruguai. Esses árbitros, eles precisam ser afastados por muito tempo, o velho Vamp, quando tem um erro absurdo como esse. Porque um erro como esse, ele pode prejudicar todo um trabalho. Vamos lá, vamos dar o exemplo do Felipe Luiz. É o 3º título que o Felipe Luiz ganha, dos 3 que ele disputou. Porque Libertadores, o Tite fez o favor de ser eliminado. Brasileiro, o Tite fez o favor de deixar o Flamengo praticamente sem chance. Ele teve Copa do Brasil, Supercopa e Carioca. Ele ganhou os 3 que ele disputou. Por causa de arbitragem, ele poderia ter perdido um. E aí já não seria um trabalho impecável que é visto por muitos. Olha como um árbitro, olha como um VAR, eles podem prejudicar. Você acha, Vamp, que tem que começar a trazer árbitros de fora às vezes para afastar esses árbitros que cometem erros absurdos por mais tempo? Só uma coisinha antes do... o problema, Pilhado, é que existem instrutores, e agora são instrutores de fora, e eles trouxeram instrutores incompetentes. O instrutor, o cara, essa porcaria aí, o cara fala pra ele que é assim que tem que ser, porque o instrutor também é ruim. Olha, o time, os 17 incompetentes daquele pênalti do Palmeiras na semifinal, ali tinha um grupo de pessoas de uma incapacidade histórica. Tem alguns ali que jamais, só fizeram porcaria quando trabalhavam. Não conhecem a regra, são incompetentes, interpretam mal e os caras estão lá. Os instrutores são ruins. Cabide de emprego. Cabide de emprego. Os instrutores são péssimos. Então tá vindo uma geração nova aí, ruim também. Você tem que trazer instrutor decente, instrutor que saiba como é que a regra funciona. Só esse adentro. Não, o que me surpreende, eu também achei que não foi nada, né? E
Isso aí no futebol mundial, alguém vai errar para que alguém seja campeão ou fique fora de alguma coisa. Mas o que eu vejo assim, né? Veio o VAR para melhorar esses erros. O que eu vejo é, será que esses caras têm competência para apitar uma partida sem o VAR? Não tem VAR. Tá aqui, ó. Trio de arbitragem é vocês que vão comandar. Chama os dois aqui, não tem VAR. Os caras aí na força mesmo de. Parece que desaprenderam, ó. Lá em cima que comanda tudo. Deixa a gente vai ficar aqui só para figurar, porque precisa de um bandeirinha de um lado, bandeirinha do outro. Os caras que ficam ali do lado de fora, o terceiro lado, o segundo lado, o terceiro para encher o saco e a arbitragem. A competência eu quero ver apitar um jogo sem ninguém, sem VAR. Sem VAR. O lance lá, foi lá, o VAR chamou, tudo bem e tal. Como é o nome do árbitro que apitou Palmeiras e São Paulo? Que 3 dias depois. Flávio. 3 dias depois ele deu gol de mão, pô. Que deu gol de mão. Lá contra o Atlético Paranaense, ainda bem que o Atlético estava ganhando, não precisava. Então, eu normalmente quando eu jogava, nunca gostei de reclamar da arbitragem, também era outros tipos de árbitro, né? Agora, quando vem falar que o VAR veio facilitar mais e cobrir os erros, eu trabalho aqui na Jovem Pan, estou indo para 14, 15 anos, a gente agora comenta mais do VAR do que do jogo. O VAR só tá servindo para encher o saco, pô. Só para isso, e cabidão de emprego. A gente está comentando mais do VAR do que os erros e acertos dentro de campo. O VAR lá, não chamou e tal. Tudo isso. Gente, um VAR chamar num lance como esse é meio bizarro. O Piperno já deu uma ideia, né? Trazer árbitros de fora, né? Agora, é mais um lance escandaloso em 2 jogos decisivos dos principais campeonatos estaduais do Brasil. Porque não dá pra gente esconder que os principais campeonatos estaduais do Brasil são o Campeonato Paulista e o Campeonato Carioca. No Paulista teve aquele erro absurdo, né? No pênalti marcado pro Palmeiras contra o São Paulo. Logo em seguida tem um lance absurdo onde anulam um gol do Flamengo por causa de uma falta como essa. Ou seja, Piperno, é um problema da arbitragem brasileira. Agora, a gente critica todo dia, mas não tem solução. Não tem solução. Quando o presidente da comissão de arbitragem dava entrevista para falar, eles até acabaram, né, com aquela piada e ele foi demitido. Porque era uma piada os vídeos do CNM. Ele fazia vídeos falando loucuras, acobertando a arbitragem em todos os jogos e virava chacota. Tem como levar a sério ainda a arbitragem? O que pode ser feito? Só trazer árbitros de fora? Porque o Flávio já falou. Instrutor já veio de fora e nada melhorou. Profissionalizar, para mim já são profissionais, eu acho isso uma palhaçada. Para mim, um árbitro que ganha 40 mil por mês, ele pode pagar uma físio, ele pode pagar uma preparação física, porque a gente já fez esse levantamento aqui. Árbitro FIFA chega a tirar no Brasil 40, 50 mil reais por mês. Os caras ganham 6 mil por jogo? Como é que eles não ganham? Como é que eles não podem ser profissionais? Eles podem ser profissionais, é só eles investirem na carreira deles. Contrata nutricionista, contrata preparador físico, porque ganhar bem eles ganham. Então essa lorotinha não me pega, da profissionalização. Agora, o que pode ser feito, Piperno? Eu não vejo muita esperança. Eu acho que no curto prazo há pouca coisa para ser feito, sim. Trazer, quem sabe, aí alguém para dirigir departamento de árbitro, mas lá da Europa, alguém de longe. Isso não é uma coisa incomum, não. Há países, por exemplo, esses novos Eldorados da bola, Arábia Saudita, Catar e tal, volta e meia eles estão contratando aí gente... Levaram até brasileiro para apitar na Arábia. Exatamente. Estão apitando, a Arábia Saudita tem não é só brasileiro, tá aí no europeu, tudo. Então, alguma coisa assim. Agora... O brasileiro é referência lá. Eles falam assim, olha, assim não se faz. Exato. O cara vai, agora hoje nós vamos ver como não se faz. Aí põe o brasileiro para apitar, tá vendo? Não, isso não. Aí depois põe outro cara, o cara apita. Já pensou? O cara tá apitando um jogo, uma final de Copa lá da Arábia Saudita, que o Vampiro conhece, ou Copa do Golfo. Aqueles times, todo time de príncipe, né? Porque lá o que tá em jogo também é a vaidade do príncipe, que quer ser melhor que o outro. Aí o cara vai lá e inventa um pênalti igual aquele lá do Palmeiras contra o São Paulo, ou marca uma falta como essa de ontem. O príncipe, nossa senhora. Não precisa ir ter longe, né, Piperno? Copa do Mundo, o cara não desceu lá e fez... Foi no Catar, o cara do Catar, não foi? Foi no Emirados Árabes lá. Não, o príncipe Kuwait, exatamente. Ele desceu e anulou. Ele era meio briguento, aí no fim ele foi pra guerra do Golfo e morreu. É verdade, é verdade. Mas ele desceu, foi contra... O final foi esse. Contra a França. Não vai bater. E o gol foi anulado. Então, seria um vexame, um escárnio. Então, assim, não dá. Agora,
Eu acho que no caso do VAR, por exemplo, para eles pararem de ficar procurando pelo em ovo, o VAR aqui no Brasil poderia restringir o seu alcance. Por exemplo, valer só para lance de impedimento. Aí, assim, a margem de erro ficaria menor. Mas tem o semiautomático, né? Pra Tem. Agora tem o semiautomático e tal, né? Poderia ainda com ajudar. Então, pelo menos acho que diminuiria a margem de erro. Porque, por exemplo, num lance como esse do gol do Flamengo, o árbitro vai, se não tem o VAR, ele valida o gol, que é o que tem que acontecer. Mas aí uma besta humana que está lá em cima fala, ô juiz, vem aqui olhar alguma coisa. Que, por exemplo, no pênalti em favor do Palmeiras, você viu que a federação saiu em defesa do árbitro, dizendo que é um lance de interpretação, né? Enfim, não era um lance consensual. Falaram aí, né? Quem que foi a favor? Só ele, só o cara. Ué, mas então, não é consensual. Todo mundo viu que não foi, só ele. O árbitro bate no peito e fala, o chefe aprovou e tal, e tá tudo certo, vai acabar errando. Não aprovou? Bota pra pitar de novo a sinais da semifinal. Então. Bota pra pitar a final. Não é FIFA também? O árbitro é FIFA. Você vai apitar aqui que vai. Ele tá proibido de passar 3 quilômetros de Itaquera. E do Morumbi, então? Se ele for pro Morumbi, se ele morar na região, deram área pra ele. Mas assim também há de ressaltar, né? Crítica é crítica, elogios. O Cláudio foi impecável, marcou pra caramba, cara. Ontem ele foi bem, deixou o jogo rolar. O Cláudio é o que menos dá bola pra VAR. Ele não tá nem com. O Cláudio é meio estilo Godoy. Fica imaginando o Godoy apitando a com o VAR. do Cláudio, se tiver que dar uma nota, é nota 10, meu irmão. Impecável, não teve erro nenhum. Já pensou? O Cláudio quando eu falo Cláudio, é o conjunto todo. Porque ele não dá muita bola. Ele fala no nosso saco. O VAR é um apoio, não quem vai apitar. Isso é vergonhoso, quando eles se apoiam completamente. É uma muleta o VAR. Aí é uma vergonha, aí realmente é uma vergonha. Teve um lance, um ataque do Palmeiras, no primeiro tempo ontem, que o jogador do Palmeiras cai, levanta o braço pedindo pênalti. Um tranco normal. O Depay com o Mike. Dá um tranco. Aí, enfim, o jogador do Palmeiras desaba e tal. Se é um juiz que não tem personalidade e a turma do VAR também, no mínimo, o cara chamava o juiz lá para ver esse negócio. Então, no mínimo. Eu gostei muito da atuação do Cláudio ontem. E que foi o que não aconteceu com o Bruno Arleu, né? Ele foi totalmente influenciável pelo VAR. Porque ele é influenciado quando ele não marca, vê o lance no VAR e acaba marcando essa falta.